Pai, em nome de Yeshua, nós queremos te agradecer por esta tarde, quando nós estamos com os nossos irmãos da internet, quando nós estamos, ó Elohim, iniciando o ensino desta tarde, que a tua bênção e a tua paz seja sobre nós e sobre todos aqueles que estão conosco, para que nós possamos, ó Deus, te servir melhor, aprender a tua palavra, fazer conforme aquilo que tu tens para cada um de nós. Dá-nos a tua bênção no encerramento desse Shabat maravilhoso, que nós tivemos a chance de descansar e de estarmos juntos na tua casa, encerrando o sábado e ainda compartilhando da tua palavra. Seja sobre nós, ó Elohim, nesses momentos e até quando começamos a nova semana que vamos iniciar. A tua bênção seja sobre cada um de nós e sobre esta casa, edificando a tua casa com a tua palavra e glorificando o teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Yeshua. Amém. Irmãos, nós vamos dar uma olhada em Números no capítulo 1. Por quê? Porque nós temos, se nós formos olhar para 2 Samuel capítulo 24, nós não poderíamos contar com recenseamento. Por quê? Por que nós não poderíamos contar com recenseamento que estão contidos, que o livro de Números é o livro que tem quase todos os recenseamentos. Nós temos um recenseamento em Êxodo capítulo 30, que é o primeiro, referente ao culto e ao serviço litúrgico. E ali há uma proibição, você vai ver em Números no capítulo 30, em Êxodo no capítulo 30, você vai ver ali uma proibição de contagem, contar 1, 2, 3, 4. 5, essa contagem. Mas só que se você for analisar, você vai ver lá em 2 Samuel, no capítulo 24, acho que capítulo 24, que quando Davi faz aquele censo ali Davi é repreendido gravemente por Elohim e muitas vidas ali morrem por causa daquele prejuízo que Davi trouxe. Então, se nós fôssemos olhar nesse ângulo, é proibido totalmente o que a Torá proíbe e é proibido contar. Quer ver? Olha para você ver em Êxodo, no capítulo 30. Êxodo 30. Aqui a Torá proíbe toda contagem. Olha só. Mas nós precisamos ver a palavra recensear em outro ângulo, em outro sentido, da raiz dela. Olha só, versículo 12. Quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Eterno resgate da sua alma, quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma quando os arrolares. Então, se você for olhar aqui e olhar para 2 Samuel 24, você não poderia fazer um recenseamento. Mas nós não podemos olhar para o recenseamento com a palavra de contagem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não podemos. Nós temos que olhar para o verbo recensear, que a palavra, que ele significa encarregar, porque encarregar tem a mesma raiz de recensear. Que aí você vai ver que tem algo muito mais nobre aqui e que Elohim manda fazê-lo. O primeiro recenseamento é aquele que você leu ali, em Êxodo 30, e aí nós encontramos todos os outros em números. Você vai ver aqui que encarregar é uma prerrogativa divina, é algo que só Deus pode fazer, Sandro. Por quê? Porque é encarregar para quê? Para uma função específica. Então, é uma coisa misteriosa. É um mistério, porque ninguém pode dar ao outro uma responsabilidade espiritual. Quer ver? Vamos ver isso aqui em Números, no capítulo 4, que era a nossa paraxá da semana passada. Você encontra aqui, do versículo 21 ao versículo 22, o recenseamento já para o serviço dos filhos de Levi, né? Que é Gerson, Coate e Merari. Disse mais o Eterno a Moisés: faz um recenseamento dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas famílias. Contarás todos os homens da idade de 30 anos para cima, até os 50, que forem aptos para a guerra. Então, você vai ver aqui que farão o seu serviço na tenda da congregação. Olha, que forem aptos para a guerra e que farão o serviço na tenda da congregação. Esses homens aqui estarão no serviço da tenda. Eu tenho esse versículo aqui mais próximo ao original hebraico, mas eu não estou sabendo onde é que ele está não, viu? Depois eu acho.
que esclarece mais para nós. Mas então, o que acontece? Vamos lá no Novo Testamento, em 1 Coríntios 12. Vamos lá, para nós entendermos a responsabilidade de encarregar, de dar cargo, de ocupar, de dar uma comissão, de incumbir para uma tarefa específica. Esta é uma prerrogativa divina. Isto só Deus pode fazer. Só Elohim pode fazer. 1 Coríntios 12. Olha aqui. Ora, a respeito dos dons espirituais, eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que quando erais gentios, deixáveis levar-vos por todo aos ídolos, conforme eres guiados. Quando eres gentios, não são mais, somos da comunidade de Israel. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Elohim diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Aí ele entra no assunto. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Elohim que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria. Quem dá? O Espírito. Por isso que é uma prerrogativa divina, não é humana. Eu não posso nem você sair elegendo alguém para ter o dom da sabedoria ou da ciência, como aqui está, que é o conhecimento. O outro, pelo mesmo Espírito, versículo 9, a fé. O outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. O outro, a operação de milagres. O outro, a profecia. Isso é o corpo. O corpo tem tudo isso. Eu não tenho tudo isso. Você não tem tudo isso. O Espírito distribui no meio do corpo como ele quer. Há outro discernimento de espíritos, há outra variedade de línguas, há outra interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito e opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Agora, olha o versículo 28 desse mesmo capítulo. A uns pôs Elohim na igreja, na comunidade. Primeiramente, apóstolos. Segundo lugar, profetas. Quem pôs? Elohim. É ou não é prerrogativa divina? É aí que entra o recenseamento. Ali em Números, no capítulo 4, ele começa a recensear Israel, a encarregar Israel de suas tarefas. A Zélia vai cuidar disso, a Gleice vai cuidar daquilo, o Zé Maria daquilo, pastora Sandra disso. Vocês já imaginaram se eu aguento fazer o que a Ritona faz? Eu não tenho estrutura, não. Irmãos, a Ritona aguenta a congregação nas costas dela ali. Porque um vem, almoça, o outro vem, mexe lá, come as coisas dela na geladeira. Sabe família grande, onde você guarda as coisas na geladeira, vem um, mexe, o outro come. Filho feio não tem pai, meu pai dizia assim. Você procura saber quem é, não sabe quem foi, Sandra. E ela fica nesse lereré o dia inteiro e vai, faz comida e volta e atende, às vezes comigo. Eu não tenho condições de fazer o que ela faz. Não tenho condições, eu digo para vocês, porque a ela foi dada essa tarefa. Não é verdade? Então, olha para você ver que no capítulo 3 de João, olha aqui, João capítulo 3, olha o que João Batista fala, quando ali ele vai responder àqueles os quais perguntam a ele, versículo 25 até o 27. Suscitou-se uma contenda entre alguns discípulos de João e um judeu acerca da purificação. João estava batizando, né? E então ele diz, foram a João e disseram, Rabi, aquele homem que estava contigo além do Jordão, do qual deste testemunho, está batizando e todos vão ter com ele. João respondeu, o homem só pode receber o que do céu lhe foi dado. Só isso. Então, você voltando comigo, você vai ver, se você for lá em Números, primeiro em Êxodo, como nós já fomos, você vai ver ali que ali em Êxodo há um apelo à generosidade, há uma oferta de o povo liberar o seu coração para ajudar na questão do culto. Então, essa norma foi preceito
aquela taxa, aquele imposto que está ali em Êxodo capítulo 30, desculpe-me, em Êxodo no capítulo 30, ela durou até o segundo templo e até o período de Neemias. Depois cessou aquela taxa, aquela cobrança. E não, ela foi só quando o templo, no ano 70, foi destruído. Só aí que essa taxação terminou. Então, o segundo recenseamento se encontra ali em Números no capítulo 1. E aquele segundo recenseamento fala exclusivamente da posse da terra. É encarregar para o serviço militar, não é? Comissionados para fins de alistamento militar. Eles são recrutados para prestar serviço militar. Vamos lá em Números. Vamos lá em Números, capítulo 1. Nós precisamos, o Espírito está nos mostrando alguns detalhes na palavra que nós precisamos saber quem é quem. Nós vamos precisar discernir estas coisas. Para nós não errarmos e não pecarmos contra o Eterno, precisamos aprender na sua palavra. Olha o versículo 1 e 2. No primeiro dia do segundo mês, no segundo ano após a saída do Egito, o Eterno falou a Moisés no deserto de Sinai, na tenda da congregação, dizendo: fazei um recenseamento de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens um a um. Olha mais próximo ao original hebraico. Conta as cabeças de toda a comunidade dos filhos de Israel por seus clãs, pela casa de seus pais, em número de nomes, todo macho por crânio, com idade de 20 anos e acima, e tudo que sai, a milícia em Israel. Recenseai-os por suas milícias, tu e Arão. Conta para o serviço militar. Eles vão sair para a batalha e para a guerra. Você sabe que você olha para Sandra Machado, para o jeito dela, que você sabe muito bem que ela foi forjada para a guerra. Ela tem não é verdade? O segundo recenseamento você encontra em Números 2 aqui, ó. É para o acampamento em volta das tribos. O tabernáculo ficava no meio, e aqui ficavam os filhos de Levi, na frente Arão, o tabernáculo no meio, na frente Moisés e Arão, Levi, Merari e Coate, não sei se é essa posição, e depois, mais distante, 3 tribos, 3 e 3, formando os 4, formando as 12 tribos de Israel. Olha, esse recenseamento aqui do segundo, os filhos de Israel, no capítulo 2, se acamparão junto às suas bandeiras, segundo as insígnias da casa de seus pais. As insígnias são o que estão nos estandartes daquilo que Jacó, no capítulo 49 de Gênesis, abençoou-os, e tem ali Judá, é o leão, o que simboliza cada tribo, não é? Então, você veja aí 2, 31 e 32 para você ver. Todos os contados no exército de Dan são 157.600. Estes marcharão em último lugar, segundo as suas bandeiras. Ele foi aqui definindo no capítulo 2 a bandeira de cada um e como eles ficariam acampados em volta do tabernáculo e desmanchar toda aquela ordem todo momento que a nuvem levantasse para poder sair com eles. Se você for olhar com detalhe aqui na sua Bíblia, você vai ver no versículo 9 de 2, o exército de Judá, eles marcharão primeiro. Olha no versículo 16, estes marcharão em segundo lugar, tá vendo? Tudo em ordem. Versículo 24 de 2, estes marcharão em terceiro lugar, e no 31 era Dan com as suas bandeiras em último lugar. Viu bem aí, né? Então, o recenseamento dos levitas dentro do livro de Números, você vai encontrar o recenseamento dos levitas no capítulo 3, no versículo 15. Olha aí. Conta os filhos de Levi segundo a casa de seus pais, pelas suas famílias. Conta todos os homens da idade de 1 mês para cima. Elohim queria saber quem ele tinha dentro da congregação. Como se conta uma criança de 1 mês para cima? Vai contar para quê? Eram aqueles que eram separados desde o ventre da mãe. Você sabe que muitas pessoas chegam para você e dizem assim, olha, a mãe às vezes está grávida, com o bebê ali no ventre, e vem alguém e lança uma profecia. É o caso de Sansão. Sansão, o anjo aparece para a mãe dele e fala,
Então ele foi separado desde o ventre. Aqueles são contados desde um mês para cima. Ó. E logo no versículo 17 vem Gerson, Coate e Merari. Vão separar agora a tribo de Levi aqui. O recenseamento deles é contado por quê? Porque quando ainda de um mês, uma lunação, diz no original hebraico, porque queriam saber qual aqueles que têm gens sacro, de sacralidade, aquele que foi escolhido desde o ventre. Elohim queria saber. Então, não para uma contagem física, mas para eles seriam encarregados a tarefa específica, aqueles que têm uma linhagem sagrada, porque tem isso no meio do povo de Deus também. Então, ele estava encarregando todos esses aqui. O versículo 17, são estes os filhos de Levi pelos seus nomes, Gerson, Coate e Merari. Aí eles vão receber tarefas específicas e vão cuidar só do tabernáculo. Olha aqui Gerson, 3, 25 e 26. Os filhos de Gerson serão responsáveis. Está vendo que não era uma contagem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Era encarregar para um serviço. Serão responsáveis na tenda da congregação, pela guarda do tabernáculo. É isso que está lá em 1 Coríntios capítulo 12. Que Deus pôs Elohim pôs alguns na igreja. Aqui, ó. É isso que ele fala aqui, ó. Então, o que eles vão fazer? Pela guarda do tabernáculo, da tenda, da sua coberta, do véu, da porta da tenda da congregação, das cortinas, do pátio, do reposteiro, os filhos de Gerson seriam responsáveis por esta área. De Coate, olha os filhos de Coate, no capítulo 3, o versículo 28, ó. Todos os homens contados da idade de um mês para cima foram 8.600. Os coatitas eram responsáveis pela guarda do santuário. As famílias de Coate se acamparam ao lado do tabernáculo ao sul. Tá vendo? Agora você vai ver Merari, versículo 36 e 37. Terão eles a seu cuidado as tábuas do tabernáculo, os seus varais, as suas colunas, as suas bases, todos os seus utensílios com todo o serviço. Sabe por quê, irmãos? Porque cada um tendo o seu serviço específico e sabendo o que faz, não traz peso sobre o outro, colabora, coopera e anda em harmonia. Esse recenseamento agora, você vai comigo, o recenseamento na véspera da conquista, lá em Números no capítulo 26. Olha ali. Vamos ver aqui o que acontece. Em Números no capítulo 26. Nós temos outro recenseamento aqui. Números capítulo 26. O que vai acontecer aqui? De Números capítulo 1 até Números 26, passou-se uma geração. Todos aqueles que foram recenseados por Moisés e Arão morreram. Morreram no deserto. Morreram no deserto. Apenas, olha, leia comigo Números 26, que agora é para repartir a terra, o recenseamento. Olha no versículo 2. Fazei o recenseamento de 26, 2. De toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo a casa de seus pais, todos os aptos para a guerra em Israel. Eles iam aqui fazer a repartição da terra. Agora leia comigo os 64 e os 65. Uma geração se passou. Entre estes não se encontrava nenhum só daqueles que foram recenseados por Moisés, que foram encarregados para o serviço por Moisés e Arão, o sacerdote, no deserto de Sinai. Porque o Eterno havia dito acerca deles, certamente morrerão no deserto. Nenhum deles sobreviveu, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Nem as suas mulheres chegaram ali. Por que você acha que eles não chegaram até a repartição da terra e tomar posse da terra? Por que vocês acham? Por que vocês acham? Eles não estavam satisfeitos com aquilo que eles foram encarregados para fazer. Estão lembrados de Coré, Datã e Abirão? Você acha que Coré, Datã e Abirão estavam satisfeitos com aquilo que o Eterno lhes deu para fazer? Não. Se eles estivessem satisfeitos, eles não teriam morrido 250 pessoas quando eles se levantaram contra Moisés
fizeram aquela confusão simplesmente porque não aceitavam o que o Espírito deu. Quantas vezes nós não aceitamos? Olha a situação de Sansão. Olha a situação de Sansão. Sansão, ele foi gerado ali, foi anunciado à sua mãe, confirmado ao seu pai por um anjo que veio especificamente para falar que ele tinha uma função sagrada, especial para ele. Você sabe que aquele menino, a mãe dele recebe todas as ordens de não tomar vinho porque ele era um nazireu. Sansão cresce e ele decide casar-se com a mulher dos incircuncisos. Então, ao seu pai e sua mãe falou, mas não há uma esposa para você tomar no meio dos filhos de Israel. Ele disse que não, que ele estava apaixonado por aquela mulher. Então, a Bíblia diz assim, os seus pais não sabiam que isto vinha de Elohim. Elohim sabia que Sansão, o coração de Sansão, que ele não era capaz de cumprir aquilo que Elohim o encarregou para fazer. Ele não era capaz. Aí ele cumpre a sua tarefa, mas vocês sabem toda a história de Sansão. Ele, no final, derruba todo o templo de Dagon. Ele estremece todo o templo de Cá, mas ele já estava cego. Ele já tinha sido furado os olhos dele, ele estava cego. E ele clamou que o Elohim, pela última vez, lhe desse forças. E ele conseguiu, então, destruir o templo de Dagon. Mas você acha que estava escrito no coração de Elohim aquilo ali? Ele não estava satisfeito com aquilo que ele foi encarregado. Sabe por quê, irmãos? Quando nós somos encarregados de uma tarefa, automaticamente nós somos limitados. Nós somos limitados quando nós somos encarregados de uma tarefa. E nós não aceitamos essa limitação. Então, todos os recenseamentos de Êxodo e todo o recenseamento de Números, ali não é recensear para contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas para encarregar, comissionar aquilo que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 12. Por que que nós não entendemos e não cumprimos direito? Porque nós desconhecemos os endereços na Torá. Porque tudo provém dela. Para poder entender o Novo Testamento, eu tenho que ir nela. Senão, eu não consigo entender. Entendeu? Então, o que aconteceu com Davi, quando ele faz aquela contagem? Ele não confia na providência divina. Ele conta para saber quantos homens ele tinha para a guerra. Ele tomou o quê? Prerrogativas divinas. Ele tomou o lugar de Deus. Por isso que eu falo com vocês que quando uma pessoa sai ungindo apóstolos e apóstolas também, que eu não sei aonde tem isso na Bíblia, mulher como apóstola. Não tem mulher nem fazendo o que eu faço, irmãos. Eu sou uma coisa extravagante no meio dessa coisa toda aí. Porque não tem nem fazendo o que eu faço, eu tenho consciência disso. A Bíblia não mudou. A Bíblia, Aretusa, a Bíblia não mudou. Mas, irmãos, o que a pessoa faz? A pessoa é Deus. E ela sai ungindo e distribuindo dons para a pessoa. Ela é Deus. Ela se põe no lugar de Deus. Toma prerrogativas que são exclusivamente divinas. Quantos morreram em Israel com Davi? Até que ele disse, pequei, fiz uma coisa muito grave. E Elohim o livra, não é? Então, trata-se do serviço, não apenas uma função, mas um verdadeiro carregamento, irmãos. Você vê ali os levitas responsáveis por carregar, é um carregamento. Quem tem uma função específica tem uma carga sobre. Tem uma carga sobre. E você que está do lado, você precisa ajudar a carregar a carga. É isso aí. É um serviço. Olha só, ali em Números 4, no versículo 23, volta comigo ali em Números 4. No versículo, aqui está o que eu queria falar, achei agora. No original hebraico diz assim, contarás todos os homens, na nossa tradução, contarás todos os homens da idade de 30 anos para cima, encarregá-los-ás, até os 50, que foram aptos para a guerra e que farão o seu serviço na tenda da congregação. Olha só, no mais próximo original hebraico, de 30 anos acima, até 50 anos, tu os recensearás. E tudo o que vem para militar na milícia, para servir no serviço. Para servir no serviço da tenda do encontro. É isso que ele diz. Então, carregar significa colocar carga sobre
alguém. Impor responsabilidade. A palavra hebraica mais usada para denominar servir no serviço é ebed, que significa escravo, servo. Escravo, primeiro. Carregar uma carga, um peso, é ebed, que significa escravo. A palavra ebed, no hebraico, hebreu no hebraico, por si só, é escravo. Alguém que está sobre uma obediência prestada a alguém. Um escravo, ele pode ser, pode ser uma pessoa entregue a alguém mais poderosa do que ela. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Um mordomo de confiança, lembra do mordomo de Abraão, Eliezer? Ele estava ali sob a responsabilidade de Abraão. Então, ele era um mordomo ali de confiança, mas ele estava sobre as expensas de Abraão. Quem era a autoridade sobre ele? Abraão, que era a autoridade sobre ele. Quando você está também sob a imposição de um rei, de um governo. Quando você vai para o seu serviço secular. Num serviço, você chega, num serviço secular, numa empresa, você chega, faz o que você quer ou tem ordens? Tem o presidente, depois toda a liderança de confiança dele, e deixa até a sua sala, onde tem alguém ali que você presta. Você ali está sob um escravo. Você está eu estou falando mentira? Isso é na nossa vida secular a cada dia. Nós temos isso. Você vai para o quartel, tem lá no militar, tem o general, tem isso, e vai baixando até chegar alguém que está sob você. Então você está numa posição. Ai de você se não obedecer aquelas ordens ali. Essa é uma situação escrava. A relação entre escravo e servo e o seu senhor pode envolver uma espécie de pacto, de aliança, voluntariamente firmada mediante palavras. Você pode, o que eu estou querendo dizer? Que você e eu podemos firmar uma aliança de pacto e me tornar escravo de alguma coisa voluntariamente pela minha boca. Lembra Josué capítulo 9? Quando Josué recebe ali os gibeonitas, eles enganam a Josué e dizem: nós viemos a ti com água, com pão na nossa mochila, o pão está velho, já bolorento, porque viajamos muitos dias. Josué acreditou, não consultou ao Eterno. Então, Josué deu a palavra para eles, que faria aliança com eles. Josué deu a palavra e eles deram a palavra. Aí, quando Josué descobre tudo, Josué os coloca como o quê? Como rachadores de lenha e tiradores de água. Eles estavam, então, escravos de quem? Josué. Eu me torno escravo muitas vezes com palavras. Muitas vezes eu faço pactos e por causa da minha palavra que eu dou, que eu entrego. Então, um escravo, um servo na Torá, um escravo e um servo na Torá, mas eu quero te falar que o escravo, sem falar no servo agora, o escravo, ele tem lei específica para ele, com direitos específicos. Você encontra em Êxodo 21, que você pode ir lá comigo. Êxodo no capítulo 21. Aqui você vai ver o direito do escravo. O que Elohim está nos falando com essa questão e o que ele quer de nós, que nós venhamos a entender. Aqui você tem as leis acerca do escravo. São esses os estatutos que lhe proporás. Então, o primeiro direito que você vai encontrar aqui, é que no versículo 2, se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro, de graça. Então, o direito dele, só 6 anos de escravidão. Dentro da legislação bíblica. Então, só 6 anos ele poderá servir como escravo. Ele terá que sair livre, primeiro direito. O segundo direito que ele tem, ele não será despedido de mãos vazias, mas eu quero te levar em Deuteronômio, no capítulo 15, que essa legislação em Deuteronômio está mais clara. Deuteronômio 15, você vai ver o direito aqui, o segundo direito. O primeiro é que 6 anos ele tem que ser liberto. O segundo direito, você tem que dar a ele bens. Olha aqui, E quando, versículo 13. E quando de ti o despedires forro, não despedirás de mãos vazias.
Ele tem direito de bens. Liberalmente lhe fornecerás do teu rebanho, da tua eira, do teu lagar, daquilo que o eterno teu Elohim te tiver abençoado, lhe darás. Lembrar-te-ás de que fostes servo na terra do escravo, isso aqui está errado, que fosse escravo na terra do Egito, e que o eterno teu Elohim te resgatou, e por isso que te ordeno hoje este mandamento. Então, primeiro, o direito do escravo, ele tem que sair livre com 6 anos. Segundo, você tem que abençoá-lo com vários bens, é o segundo direito. Não pode sair de mãos vazias. O terceiro direito, ele vai deixar a condição de escravo para servo. Um elemento só vai acontecer aqui que vai permiti-lo deixar a condição de escravo para servo. Porque se você está insatisfeito com aquilo que o seu Senhor te deu, você ainda é escravo, você não é servo, você é escravo. Você está ali em trabalho pesado porque o escravo, ele reclama, ele tem que ser pago, ele trabalha por interesse, tudo servo não. Olha qual é a condição, está no versículo 16. Se, porém, ele te disser, não quero deixar-te, o Senhor dele, porque ama a ti e a tua família e se sente bem contigo, o amor vai modificar a questão. O amor vai deixá-lo, ele vai permitir que ele deixe a condição de escravo para ele ser servo. Os direitos são esses, 3 direitos. 6 anos apenas vai servir, não sairá de mãos vazias, você terá que dar bens a ele, e uma condição subjetiva, que é o amor, vai deixar a condição de escravo para servo. 3 direitos ele tem, baseados na Torá. Baseados na Torá. O elemento subjetivo que vai modificar a situação legal aqui é o amor, que deixará a condição de escravo para servo. Esse amor é manifestado pela lealdade ao seu Senhor. Para você poder entender a sua e a minha posição espiritual de escravo para servo, que há uma legislação específica para escravo. Então, nós só podemos cumprir bem a nossa carga, a responsabilidade, o recenseamento que nós passamos, se nós formos servir em amor. Do contrário, porque o servo só faz por amor. Então, irmãos, e outro detalhe, nós não seremos reconhecidos nos céus como escravo. Nós seremos reconhecidos como servo. Nós não seremos reconhecidos como escravo, porque o escravo ganha. Por isso que Yeshua diz lá, eu sou bom pastor, dá a sua vida pelas ovelhas. Aquele que não entra pela porta é mercenário, ele trabalha por interesse. Ele trabalha por interesse. O amor vai modificar a situação. Por que no terceiro recenseamento da ordem territorial, a Torá é explícita em mostrar a diminuição do povo? Lá em Números capítulo 26. Por quê? Nenhum dos filhos de Israel entraram. Nenhum. Desde aqueles que saíram do Egito e que foram recenseados por Moisés e por Arão. Estavam vivos na repartição da terra, no recenseamento, na véspera da conquista. Não é verdade? Porque eles morreram no deserto, irmãos. Por quê? Porque não se tornaram servos. Eles saíram do Egito como escravos. Saíram do Egito como escravos. Mas eles tinham que se tornar servos quando eles foram encarregados. Eles tinham que estar felizes com o seu Senhor. E servi-lo de todo o coração. Por que nem aquelas 3 mulheres de Josué nem Caleb, ninguém entrou? Moisés, irmãos, é reconhecido como servo. Se eu for te mostrar os textos na Bíblia, Davi, por amor de Davi, teu servo, não faças virar o rosto do teu ungido. Você ora todo Shabat. Davi, teu servo. Davi, não adianta, você vai chegar no céu. Eu detesto quando perguntam, de onde você é? É de Naí. Eu sou do movimento judaico-messiânico. Irmão, você é servo, você não é evangélico, você não é cristão, você não é do movimento judaico-messiânico, você não é batista, metodista, presbiteriano, não é nada. Você tem que ser servo para você ser reconhecido por Elohim. Os profetas, Isaías, meu servo.
Você acha que Isaías se tornou aquele servo fiel quando ele foi corrigido, queimado a sua boca com a tenaz? Ele então se tornou, eis-me aqui, Hanene, eis-me aqui. Ele tornou servo. Não é? Convém observar que a motivação essencial da Torá não se baseia num simples ideal de liberdade e de igualdade. Não. Não, o ideal, porque as pessoas trabalham por ideal, por filosofias de igualdade, de liberdade. A Torá não. A Torá justifica, lembrando que todos os hebreus são servos, por isso que eles deixaram a situação de escravos. Vamos ver isso em Levítico 25? Olha em Levítico 25. Para você ver que a Torá não trabalha com a questão de liberdade ou igualdade. Não é nada disso não, irmãos. Olha aqui. Olha como a Torá justifica, que lindeza. Olha no versículo 55. Pois os filhos de Israel só a mim pertencem. Levítico 25, 55. Como servos. São os meus servos que tirei da terra do Egito. Eu sou o eterno vosso Elohim. Quando você foi resgatado do mundo, você foi resgatado com a proposta da Torá de você ser servo e não escravo. Eu e você, de sermos servos e não escravo. Não é um movimento social, não. Porque você está na mão de um Deus libertador, que nós vamos deixar para trás todas as nossas mazelas para nos tornarmos servos. No tema da tradição judaica, do furo da orelha, que você vê lá em Êxodo 21, em Deuteronômio capítulo 15, em Levítico 25, toda a legislação sobre a escravatura, você vai ver que o furo da orelha é a identidade do servo. Por isso que quando ele diz, eu amo meu Senhor, a terceira condição, ele vai agora ter a sua identidade. Ele deixou de ser escravo e se tornará então servo. Por que é o furo na orelha? É o símbolo da dedicação e da lealdade. É isso aí, do servo a Elohim. Ele não sairá de casa. Por quê? Porque ele quer permanecer ali. Ele quer se aplicar àquela questão de se manter ali nas mãos daquele o qual fez dele um servo a cada dia, não é? Então, você vai ver que você vai entender Isaías, vamos lá, capítulo 41. Aqui você vai encontrar capítulo 41, capítulo 42, capítulo 49, capítulo 50, capítulo 61, é o cântico do servo. O cântico do servo, desde o capítulo 41 de Isaías. Olha aqui, ó. Amém, Pai. É porque nós temos que ter gozo em fazer as coisas do Eterno. Elevo os meus olhos para os montes. De onde como eu vou me erguer para vir o meu socorro? O meu socorro vem do Eterno, que fez os céus e a terra. É duro para nós entender essas questões, mas nós precisaremos entendê-la. Porque eu preciso me deixar uma condição e passar para outra. Dá-me, filho meu, o teu coração. Não me negue o teu coração. Como fez aquele escravo, que ele diz, eu amo meu Senhor. Era essa a condição. A condição é o amor. Amém, Pai. Amém. 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 Amém, Pai. Para que não venha sobre vocês a minha fúria. Olha só, olha no capítulo 41, versículo 8 e 9. Olha só, não vou ler tudo, não, que é muita coisa. Mas tu, ó Israel, servo meu. Tu, Jacó, a quem escolhi. Descendência de Abraão, meu amigo. Eu te tomei desde os fins da terra. Eu chamei-te desde os seus cantos e te disse, tu és o meu servo. A ti escolhi e não te rejeitei. Olha o 42, do versículo 1 ao 9. Aqui está o meu servo a quem sustenho. O meu eleito em quem se compraz a minha alma. Porém o meu espírito sobre ele a justiça produzirá entre as nações. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana ferida não quebrará e não apagará o pavio que fumega, porque a sua luz está acesa o tempo inteiro. Em verdade ele trará a justiça.
não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça. Na sua Torá, as ilhas esperarão. Assim diz Elohim, o Eterno que criou os céus, estendeu, formou a terra e tudo que produz, que dá respiração ao povo que nela está, a vida aos que andam nela. Eu, o Eterno, te chamei em retidão e te tomarei pela mão. Eu te guardarei e te darei por aliança do povo, para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, do cárcere dos que jazem em trevas. Eu sou o Eterno, este é o meu nome. A minha glória a outrem não a darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Vede, as primeiras coisas se cumpriram e as novas coisas eu vos anuncio antes que venham à luz e vou-las faço ouvir. Olha o capítulo 49, de 1 a 10. Olha, para você ver aqui, ó, o servo do Eterno. Olha bem, ouvi-me, ó ilhas, não vamos ler tudo não. Escutai, vós povos de longe, o Eterno me chamou desde o ventre. Olha aqui, os que têm gen sagrado. Gen sacra, olha aí. Desde as entranhas da minha mãe fez menção do meu nome, fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me cobriu, pôs-me como uma flecha limpa e me escondeu na sua aljava. Ele me disse, tu és o meu servo, Israel, a quem manifestarei a minha glória. E ele vem falando que tu restaurarás. Olha o capítulo 50, sobre o servo outra vez. Versículo 4 e 5. O Eterno Elohim me deu língua instruída para saber a palavra que ampara o cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta meu ouvido para que eu ouça como discípulo. É a identidade do servo, é o ouvido, a orelha furada. O Eterno Elohim abriu os meus ouvidos e eu não fui rebelde, eu não me retraí. Olha que coisa maravilhosa. Ou você vai olhar o livro de Isaías, tem o cântico do servo, em grande quantidade, O furo da orelha, então, se torna uma identidade. Olha no Salmo 40. A identidade está aqui, ó, no Salmo 40. A identidade do servo. É o furo na orelha. Por que o furo na orelha? Porque ele ouve e obedece. Porque é impossível a luz vir sobre nós se nós não obedecermos a palavra. É impossível. Por isso que você, quando começa a ouvir e obedecer, é fácil você detectar os erros. É fácil você detectar aquilo que é falso e é verdadeiro. Olha o que diz Davi aqui, ó. Esperei com paciência pelo Eterno, ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Ele tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, ele pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Eu saí da escravidão. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Elohim. Muitos o verão, temerão e confiarão no Eterno. Bem-aventurado o homem que põe no Eterno a sua confiança. E não atenta para os soberbos, nem para os que se desviam para a mentira. Muitas são, ó Eterno meu Elohim, as maravilhas que tens operado para conosco. Os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los, manifestá-los, mas são mais do que podem contar. Sacrifício e oferta não quisestes, mas as minhas orelhas furastes, holocausto e expiação pelo pecado não reclamastes. Mais próximo ao original hebraico está, então eu digo, eu venho com o volume do testemunho escrito para mim. A Torá foi escrita para você e para mim, para que eu olhe para os mandamentos, eu encontre os meus erros e eu tome posição. Então eu disse, Hanen, eis-me aqui. Versículo 7. Cheguei, no rolo do livro está escrito a meu respeito. O servo vai se entregar por amor a Adonai. É isso que ele faz. Portanto, mesmo que o homem ou a mulher tenha furado o lobo da orelha, não é verdade? Ele é um homem que ouviu a palavra, e mesmo assim ele prefere estar subjugado a outros homens, e não a Elohims, escravo de outros homens, para fugir das suas responsabilidades, para fugir da sua comissão, porque, irmãos, a comissão é um carregamento sobre as costas. É um carregamento. Do seu serviço a Elohim, aí ele prefere subjugar-se a homens. Ele não é digno da aliança, ele não é digno do pacto, da berite, que o faz aliado e filho de Adonai. Não é digno.
aliado é juntado com Adonai, unido com Adonai. Ele não é digno de nada disso. E Yeshua descreve que devem uni-los, desculpe, irmão, os termos de relação que nos une a ele, a Yeshua. Vamos lá em João 12. Vamos lá. João capítulo 12. E às vezes você conhece tudo, mas você prefere ser escravo do pecado. Aí você quer permanecer no pecado. Então você não deixou a situação de escravatura. É Romanos 6, né? Acho que é Romanos 6 e 7, não é? Que fala sobre essa questão. Olha aqui, ó. Capítulo 12, versículo 26 e 27 do capítulo 12. 26 e 27, 25 e 26. Quem ama a sua vida, essa é a condição das relações entre o servo e Yeshua. João 12, versículo 25 e 26. E Yeshua aqui está declarando os termos da relação. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Mas quem odeia a sua vida neste mundo, guarda-la para a vida eterna. Aquele que me serve, deve seguir-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Meu Pai o honrará. Amar e odiar, perder e manter. Esse universo se opõe de forma marcante, típica das frases hebraicas. Olha para você ver em Mateus 6, versículo 24. Se opõe. Esse é o universo da oposição entre Elohims, os deuses, entre o escravo e o servo. Aqui em João 12, ele marca a relação para manter-se a relação com ele. Mateus 6, versículo 24. É amar e odiar, perder e manter. Esse universo se opõe de forma terrível. Versículo 24, olha aqui. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de odiar a um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Elohims e a Mamon. Então aqui você exprime bem as antinomínias hebraicas constantes na Bíblia. O que é? São contradições entre duas leis, dois princípios, luz e trevas. Elohims e Mamon. É isso aí. Os manuscritos de Qumran vão designar aqui Mamon tudo que é objeto de apropriação pelo homem. Não só o dinheiro, mas também os bens. Um ídolo que não podemos servir ao mesmo tempo, nós não podemos servir um ídolo e servir a Elohims. Isso são antinomias. O que é isso? Contradições entre duas leis, dois princípios. Isso é dualismo. Nós não podemos servir estas coisas. O servo não admite esse dualismo. O servo não admite. Dualismo é um sistema religioso filosófico que admite dois princípios. O servo segue o seu senhor, o seu mestre. Por isso que Yeshua diz ali em João, capítulo 12, versículo 25 e 26. Aquele que me serve, me segue. Esses são os termos das relações, muito claras no Novo Testamento, que nós não estamos na Torá. Nós estamos no Novo Testamento. Então, aquele que serve aquele que me serve, que me siga. Aquele que me serve, que me siga. Você vai ver que Yeshua, Filipenses, no capítulo 2, vamos lá. Você vai ver que ele deixa a sua condição toda de superioridade que ele tinha para tomar a forma de servo. Ele esvaziou-se. Esvaziar é retirar o seu conteúdo. Não é verdade? No versículo 7, esvaziar-se é retirar o seu conteúdo. Aquilo que você tem para poder dar lugar ao amor, a Elohims. Não é? Ele toma a forma de servo. Ó. Olha aqui. Vamos começar no versículo 1. Até o versículo 8. Ó. Portanto, se há algum conforto no Machia, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar,
tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais. Quer dizer, aquele encarregar, aquele dom que o Espírito Santo te deu e deu a mim, você sirva como servo. Você não tome aquilo ali com vanglória, mas por humildade. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é do outro, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve no Mashiach e Yeshua, que sendo em forma de Deus, de Elohims, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Às vezes você conhece tudo isso, essa lição prática e didática, mas você prefere se submeter a um homem, estar debaixo da autoridade de homens e ser escravo de um homem, ou então estar debaixo da autoridade do pecado, porque você não quer se esvaziar de você mesmo. Acho que é Romanos, no capítulo 6. É 6, né, Roberto? É 6. Aqui nós temos... quer ver, ó? A partir do 17 aqui, ó. Você vai entender os termos que estão sendo colocados aqui, que entram em contradição, e você agora já entende. Olha, leia comigo, depois que nós compreendemos essa lição tão prática. Olha bem, mas graças a Elohims que, tendo vós sido escravos do pecado, tá vendo? Do pecado somos escravos. Obedeceste de coração à forma de doutrina que fostes entregues, a que fostes entregues. Fostes libertados do pecado e vos tornastes servos da justiça. Como tornar escravo da justiça? É servo da justiça. Aí você já sabe reconhecer o erro. Ó. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como ofereceste os vossos membros à escravidão da impureza e da iniquidade, aqui é escravidão, para a iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Quando erais servos, escravos do pecado, estáveis livres da justiça. Como servos do pecado, escravos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? Pois o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Elohims, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Aí ele vem falando, pois se você quer permanecer escravo, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Elohims é a vida eterna no Mashiach, nosso Senhor. Então você vai na Torá e vê que Elohims te encarrega, você vê em 1 Coríntios 12 e vê ali os dons sendo dados, aí você vê que você e eu, que deixamos a condição de escravo para sermos servos, porque teremos que ser reconhecidos nesta condição. Que o Eterno nos abençoe muito, irmãos, para que nós possamos fazer isto com toda tranquilidade e todo amor, para podermos servir ao Eterno com todo o amor, para que aquilo que Ele colocou um carregamento sobre as nossas costas, nós venhamos ter a ajuda dos nossos próprios irmãos para completar o ministério. Que o Eterno possa abençoar cada família desta congregação, cada jovem, cada adolescente, cada um de nós, para que juntos nós possamos cumprir toda a tarefa que Elohims nos encarregou. Dá-nos a tua bênção e a tua paz. É o que nós te pedimos em nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém, Pai.